Uma garra gigantesca, parecida com a de um caranguejo, agarra a garganta de uma besta incrivelmente grande, similar a uma enguia. Os terríveis tentáculos retorcidos da besta se enrolam e se prendem ao imenso crustáceo. E então, os feixes de radiação gama de alta intensidade começam a voar. Enquanto isso, legiões de centauros sem pele nadam nas águas ao redor deles, apreciando a violência. E no meio, um barco solitário, o SCP-Meter, tripulado por uma equipe de operativos da Força Tarefa Móvel, que faz tudo o que pode apenas para sobreviver. Há aqueles que consideram o espaço sideral como a conquista máxima em exploração, o único lugar que os exploradores ainda não mapearam e compreenderam. No entanto, alguns dos mistérios mais obscuros do universo estão em nosso próprio planeta, bem no fundo do oceano. 95% do oceano profundo permanece completamente inexplorado. E as pequenas visões que tivemos pintam um quadro de algo verdadeiramente alienígena. Lulas gigantes, organismos que podem respirar nitrogênio, peixes predadores luminescentes e tubarões tão antigos quanto a própria Terra. Até mesmo a Fundação SCP ainda luta para entender completamente a profundidade do oceano e os estranhos seres que habitam lá. Uma das descobertas aquáticas mais incomuns na história da Fundação é a do SCP-3700. O SCP-3700 refere-se a uma área circular no Mar do Norte com um diâmetro de 800 quilômetros. As águas lá são anormalmente profundas para a região, com o leito do mar repousando a 5 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Existem duas entidades presentes nas águas do SCP-3700, designadas SCP-3701 e SCP-3702. As interações entre essas duas entidades são responsáveis pelas mudanças anômalas nas condições meteorológicas e geológicas na área. O SCP-3701 e o SCP-3702 sempre interagem nos equinócios de primavera e outono de qualquer ano. Mas eles também se envolvem um com o outro ao longo do ano, aparentemente de forma aleatória. Mas o que exatamente são o SCP-3701 e SCP-3702? Além de serem criaturas aterrorizantes das profundezas, o SCP-3701 é um artrópode que tem uma semelhança estética com a lagosta europeia, só que muito maior, medindo 6 km de comprimento. A criatura é verde, com uma mistura de marcas azuis, amarelas, rosas e vermelhas na parte superior de seu exoesqueleto, que tem a aparência de um rosto de mulher. Ele tem 6 membros preenseis, 4 dos quais terminam em garras e 8 pernas. Os 4 olhos da entidade são compostos e laranjas, presos a hastes. Qualquer um que se aproxime o suficiente para observar a carapaça da criatura em detalhes notará cicatrizes, rachaduras e pequenos buracos indicando anos e anos de danos. O SCP-3701 possui várias qualidades anômalas além de seu tamanho. Em uma luta, ele é capaz de golpear com seus apêndices e produzir bolhas de cavitação com uma força maior que várias toneladas de dinamite. 2 dos olhos da entidade são capazes de disparar radiação gama concentrada em um alvo escolhido. A criatura pode influenciar o clima ao redor, dispersando tempestades que limitam seu movimento, alcançando velocidades de até 100 km por hora. Apesar de seu imenso poder, o SCP-3701 não é agressivo e tende a ignorar seres em sua proximidade, além do SCP-3702. Falando em SCP-3702, esta é uma entidade de 32 km de comprimento, parecendo uma enguia pelicano em todos os aspectos, exceto por seu tamanho massivo e os 13 apêndices que circundam a seção do meio do seu copor. Esses apêndices, que se recolhem para dentro do corpo quando não estão em uso, são semelhantes aos tentáculos de um polvo, completos com ventosas. A maior parte do corpo da entidade consiste em uma cauda sinuosa, terminando em um ponto afiado. Estima-se que, quando aberta, sua boca tem 3 km de profundidade. Sua carne é preta e possui linhas bioluminescentes brancas, roxas e vermelhas em forma de rosto de homem em ambos os lados de seu tronco. As propriedades anômalas do SCP-3702 incluem a capacidade de invocar tempestades com a severidade de furacões de categoria 5 e a capacidade de produzir redemoinhos que atraem qualquer embarcação dentro de 150 metros para que possa despedaçá-las. Também é capaz de produzir ondas sonoras de alta energia,
bem como o fogo azul que emite do seu esôfago. Quando as duas entidades interagem, resulta em uma luta épica à medida que cada uma começa a tentar destruir ou subjugar a outra. Quando um é vitorioso, mudanças imediatas na área seguem. Quando o SCP-3701 vence, as tempestades e o clima severo na área imediatamente se acalmam, e uma era de fertilidade e abundância começa. As taxas de reprodução da fauna no oceano e nas ilhas próximas aumentam 3 vezes, e a produção de colheitas dobra. O próprio oceano se torna cada vez mais ativo, e as taxas de erosão das costas do arquipélago aumentam. No entanto, quando o SCP-3702 vence, as condições climáticas se tornam perigosas com furacões furiosos, temperaturas rapidamente flutuantes e frentes de tempestade constantemente mudando que causam destruição de edifícios e perda de vidas. Naturalmente, isso torna qualquer viagem oceânica na área extremamente difícil, ou até mesmo impossível. Fontes de alimentos aquáticos são afastadas por condições severas, e o gado é morto por exposição e doença. As colheitas são incapazes de prosperar nos ventos fortes, solo encharcado de água e falta de luz solar, enquanto o SCP-3702 nada pela área, atacando navios desavisados e ameaçando a costa, até que o SCP-3701 se manifeste para desafiá-lo novamente. O SCP-3702 também regurgitará instâncias de SCP-3456, embora como ou por que isso é possível seja desconhecido. Para aqueles que não estão familiarizados com o SCP-3456, eles são um grupo de criaturas semelhantes a cavalos, sem pelos, com 3 dedos, pele espessa e translúcida, e torsos humanos fundidos às suas costas. São comumente vistos próximos a zonas de guerra, ataques terroristas e grandes desastres naturais. Observar diretamente uma dessas entidades faz com que ela perceba o observador, persiga, capture e desapareça. Devido ao seu enorme tamanho e capacidade de se manifestar anomalamente em suas águas nativas, o SCP-3701 e 2 não podem ser contidos em um local da Fundação. A contenção deles é gerida pela Força-Tarefa Naval da Fundação Delta 7, Tempestade do Norte, que patrulha com navios de guerra reformados, destroyers, cruzadores e embarcações de apoio. Medidas foram tomadas para ocultar informações sobre o SCP-3700 da população. Detalhes sobre a profundidade incomum das águas lá foram retirados de textos públicos e publicações científicas. O SCP-3701 foi implantado com holoprojetores donovianos, que o disfarçam como um grupo de baleias jubarte. Se o SCP-3701 encontrar o SCP-3702, o Delta 7 pode acionar o protocolo Winter Maelstrom. Isso consiste em destruidores implantando âncoras baseadas em arpões na cabeça do SCP-3702 para mantê-lo em um local. Depois, os navios cooperam para mirar na entidade até o SCP-3701 subjugá-la. Se isso não se mostrar eficaz e o SCP-3702 não puder ser contido, então a Força-Tarefa implementará o protocolo Tumulto. Neste ponto, as embarcações navais e civis na área devem ser evacuadas. As rotas de comércio e balsa para os arquipélagos serão redirecionadas por 6 meses. Haverá constante envolvimento aéreo e naval com o SCP-3702 e constante monitoramento para o reaparecimento do SCP-3701. O comportamento do SCP-3701 e do SCP-3702 é em grande parte muito previsível, com uma exceção notável em 20 de março de 2017. Um par de navios de guerra de propriedade da Fundação SCP, conhecidos como Meter e Terran, chegaram a um ponto entre os arquipélagos de Orkney, Shetland e Faroe, no Mar do Norte, e foram acompanhados pela usual frota de navios Delta 7. Cerca de 600 metros distante dos pontos de ancoragem do navio, a água emitiu raios de luz intensos e brilhantes por 3 minutos. O SCP-3701 surgiu, visível na superfície da água. O Delta 7 retirou suas âncoras, acelerando em direção à entidade. Quando os navios alcançaram a entidade, ela levantou 2 de suas garras para o ar, batendo-as juntas em uma saudação amigável. Os navios Delta 7 seguiram a entidade ao longo de seu caminho habitual de natação por 30 minutos, e durante esse tempo, tudo estava pacífico. Porém, essa paz não durou muito. A maré começou a mudar literalmente, pois grandes nuvens negras se formaram acima.
Os ventos aumentaram e as ondas agitaram-se violentamente em resposta. O SCP-3701 levantou suas garras acima da cabeça, movendo-as em um movimento circular e partindo as nuvens acima dele e do Delta 7. Mas esse esforço esgotou muito a criatura, e após 30 segundos, suas antenas começaram a cair e abaixou suas garras. Ainda assim, o buraco nas nuvens permaneceu, permitindo que um ponto de sol rompesse e descesse sobre os navios da Fundação a 600 metros à frente. As águas do oceano começaram a ferver e espumar, pulverizando espuma e surf no ar. O SCP-3702 irrompeu da superfície, sua cabeça apontada para cima. Continuou a subir até que o topo dos seus tentáculos pudesse ser visto logo acima da água. Então parou para dobrar seu tronco e virar a cabeça horizontalmente. Sua mandíbula se desencaixou, expondo fileiras e mais fileiras de dentes serrilhados. A fera soltou um rugido poderoso, acompanhado por uma corrente de chama azul. Vendo seu rival, o SCP-3701 mergulhou, sumindo de vista. O SCP-Meteor ordenou que o restante dos navios acionasse o protocolo Winter Maelstrom. O Delta 7 se alastrou do ponto de submersão do SCP-3701, e os 13 destroyers lançaram seus arpões no SCP-3702, atingindo a cabeça da entidade. Naturalmente, isso enfureceu a criatura, que começou a rugir e gemer, girando seu corpo inferior com vigor suficiente para gerar um redemoinho. Os cruzadores abriram fogo com uma combinação de canhões L e armamento convencional, para distrair a entidade enquanto os destroyers puxavam suas linhas de arpão, arrastando sua cabeça em um círculo contínuo. Enquanto isso acontecia, os encouraçados se posicionavam e se preparavam para atirar na marca da Meteor. 3, 2, 1, fogo. A primeira barragem de bordo colidiu com o SCP-3702, e ele grunhiu de dor, debatendo-se para frente e para trás antes de abrir a boca e cuspir uma instância do SCP-3456 na água. Assim que atingiu a água, o monstro equino começou a cortar a uma velocidade de 50 km por hora, fazendo seu caminho em direção aos destroyers, particularmente o SCP-Selk. O Selk tentou redirecionar suas armas e evitar o monstro, mas este se movia rápido demais para ele se ajustar. A criatura ergueu o Selk da água, enquanto a tripulação se agarrava às grades e armas em desespero. Enquanto a tripulação tentava evitar a criatura, esta os alcançava, procurando arrastá-los do navio. Enquanto o Selk estava ocupado, o SCP-3702 conseguiu atacar novamente, atingindo outro navio com um jato de fogo azul. Um estrondo alto ecoou pelo mar enquanto o Selk caía de volta na água, a instância SCP-3456 gritando de dor. O SCP-3701 emergiu à superfície, golpeando a criatura com seus membros tipo clube, cada golpe provocando um estrondo alto. O terceiro golpe rasgou a instância ao meio, enviando seu tronco humano girando pelo ar e passando pelo SCP-Meteor. Livre de seu ataque, o Selk avançou a todo vapor, puxando a linha do arpão novamente e arrastando o SCP-3702 para fora do seu caminho. Diversos tripulantes do Selk caíram no mar durante o embate, e enquanto buscavam se manter à tona, o SCP-3701 os resgatou, posicionando-os no convés de um destroyer próximo e seguro. Com a tripulação resgatada, o SCP-3701 focou no inimigo, nadou até a borda do redemoinho e emitiu um brilho de 2 olhos. Um constante bombardeio de fogo de canhão no SCP-3702 estava começando a fazer efeito. A Meteor ordenou à frota que se preparasse para o golpe fatal. Como se respondendo ao chamado da Meteor, o SCP-3701 disparou várias rajadas concentradas de radiação gama em seu inimigo, deixando grandes buracos na criatura em seu rastro. O SCP-3702 gritou, se debatendo tão forte que quebrou as linhas do arpão e criou ondas grandes o suficiente para empurrar os navios para trás. Com sua nova liberdade, o SCP-3702 perfurou o SCP-3701 pelo meio com a ponta farpada de sua cauda, levantando-o e tirando-o da água com a força do golpe. O SCP-3701 tentou desesperadamente se libertar, atacando a cauda com seus membros semelhantes a um clube, mas a luta foi em vão, e após um momento, todo o movimento parou. O SCP-3701 estava, pelo menos durante a duração desta manifestação, morto.
O SCP-3702 jogou o cadáver na água, arremessando-o além do Delta-7, onde ele caiu na água e afundou nas profundezas abaixo. O Delta-7 foi ordenado a iniciar o protocolo tumulto. Os navios Delta-7 se afastaram do SCP-3702 e se prepararam para evacuar a área. Um dos navios, o SCP Astro Sunny Beast, ficou para trás do restante da frota, emitindo quantidades preocupantes de fumaça antes de parar. Enquanto isso, o enfurecido e encorajado SCP-3702 expandiu o tamanho de seu redemoinho, mirando nos navios em retirada e na enfraquecida fera Astro Sunny. O navio tentou escapar, porém seus motores danificados não respondiam. O navio foi pego no redemoinho e puxado contra sua vontade em direção ao SCP-3702. Enquanto a tripulação observava com um medo impotente, um tentáculo surgiu das profundezas, envolvendo o navio e arrastando-o em direção à boca aberta da entidade. De repente, o SCP-3701 explodiu de debaixo da superfície da água, saltando entre o navio e o SCP-3702, cortando o tentáculo ao meio e libertando a fera Astro Sunny do seu aperto. O SCP-3702 atacou com uma mordida o SCP-3701, que contra-atacou com clarões de luz, causando danos que interromperam o redemoinho do SCP-3702. Outro tentáculo emergiu da água, puxando as pernas do SCP-3701 e as arrancando de seu corpo. Mas o SCP-3701 revidou da mesma forma, espancando o SCP-3702 com seus membros semelhantes a um clube de dentro de sua boca de uma só vez. A mandíbula inferior do SCP-3702 foi arrancada fora do lugar, caindo na água com o SCP-3701 ainda dentro. O SCP-3702 se debatia inutilmente, ficando cada vez mais fraco. Ele liberou mais um jato de fogo antes de desabar. O Delta-7 parou a retirada para buscar sinais de um vencedor, mas após 5 minutos, nenhuma entidade se movimentou. O Delta-7 retornou ao local da batalha para investigar e viu que nenhuma das entidades estava se movendo e ambas pareciam estar mortas. Pouco depois do Delta-7 chegar à área, ambas as entidades desapareceram, deixando um único objeto redondo e não identificado que afundou abaixo da superfície onde o SCP-3701 acabara de estar. As nuvens de parede acima se dispersaram, deixando nuvens cumulonimbus padrão em seu lugar. As águas continuaram agitadas. O Superintendência de Expansão dos Serviços de Postos de Saúde está incerto sobre o que fazer. Meter transmitiu um rádio ao comando. Delta-7 para o comando. Ouvi você, Delta-7, o comando. Temos uma pequena situação. Prossiga, Delta-7. Os SCP-3701 e 2 estão ambos fora de serviço. O comando ficou em silêncio por 10 segundos, totalmente atônito com a informação. Repita, Delta-7. Meter afirmou. SCP-3701 e 2 estão inativos. O comando mandou o Meter ficar de prontidão. Após 3 minutos de silêncio no rádio, a comunicação foi retomada com a pergunta: os efeitos de alguma das entidades estão ativos? Ah, negativo, comando. Há algum vestígio de alguma das entidades? Também negativo. Parece que a anomalia foi neutralizada. Delta-7 deve voltar à base para debriefing após esforços de recuperação. Com seus próximos passos claros, o Delta-7 acoplou as abelhas de Strasny a vários rebocadores, preparando-se para puxar o navio para a segurança. Mas tinha outra surpresa aguardando. O SCP-Meter começou a detectar níveis incomuns de radiação gama, bem como um contato de sonar a uma profundidade de 3 km. Solicitaram ao comando permissão para usar submersíveis na exploração. 1 minuto de silêncio se seguiu enquanto o comando chegava a uma decisão. Pedido negado. Retorne à base para o briefing. E assim, o Delta-7 começou a evacuar a área mais uma vez, navegando na direção oposta da batalha. Nos próximos 5 minutos, as câmeras de circuito fechado de televisão nos navios captaram uma visão incomum. À medida que os níveis de radiação gama continuavam a aumentar, a turbulência do oceano também piorava, jogando embarcações menores e quase as fazendo virar. Então, de repente, a água se acalmou, e 4 grandes orbes amarelos apareceram abaixo da superfície, aproximadamente a 300 metros do Delta-7. Eles permaneceram lá por 2 minutos antes de desaparecer. Depois, um novo contato sonar foi detectado, a 5 km de profundidade, diretamente abaixo do comando da Força-Tarefa. Perdemos o sinal do contato anterior e não estamos mais detectando radiação gama. Estamos detectando novo contato a 5 km de profundidade, grande e metálico. Após mais deliberações,
O comando respondeu. Delta 7, você tem permissão para usar submersíveis para explorar. Caso o SCP-3702 apareça, as equipes são dadas como perdidas, e você deve retornar à base. O que pode estar nas profundezas do SCP-3700 e as consequências disso são desconhecidas. Agora vá conferir o SCP-169, Leviatã, e o SCP-57, Debaixo do Mar.